Bem? Bom dia, Fábio. Tudo bom, meu amigo? Tudo Prazer tranquilo. conversando com vocês aí, o pessoal da acústica aí. O doutor Vitor, há pouco eu estou anunciando aqui que nós íamos falar contigo, eu percebi que é um assunto bastante interessante e que chamou a atenção aqui de alguns ouvintes, inclusive pediram para mim acrescentar, para que eu acrescentasse algumas coisas na entrevista contigo. Mas o tema é canabidiol. Fala um pouco para mim a história desse medicamento, desse extrato, e como ele tem surgido no Brasil, que é uma coisa relativamente nova, né, Vitor? Bom, Fábio, eu vou botar um pouquinho da história do canabidiol, né, para o pessoal ficar mais inteirado do que nós vamos conversar, da medicina do canabinoide. Especificamente, quando a gente fala em canabidiol, vamos entender derivados da cannabis, né? Cannabis Sim, popularmente conhecida como maconha ou o cânhamo, né? sim, O, o cânhamo, a cannabis remontam o uso humano e medicinal a alguns milênios antes de Cristo, né? Já a cultura chinesa, né? Tinha um imperador chamado Shen Nung, né? Que foi quem desenvolveu, na verdade, a medicina chinesa oriental. Já existem escritos daquela época onde fazia relato de utilização de cannabis, né? Como efeitos medicinais, né? Existe até um tratado dele da época, né? Um tratado de raízes e ervas, né? Onde ele tinha a cannabis junto com o ginseng como ervas de primeira linha, né? sim. Depois isso veio passando pelos anos, passou pelo Antigo Egito, tem descrições de uso, pela Grécia, pela Índia, né? No século XIX, 15, mais ou menos, 12, 15, entrou na Europa, né? Através das cruzadas, né? Então o pessoal nessas guerras e nesses descobrimentos, explorações, trouxeram junto sementes do cânhamo, né? E passou a ser utilizado das diversas formas, né? E depois, no século XV, século XVII, ingressou nas Américas, né? Inclusive, para a gente ter uma ideia, assim, ingressou como cânhamo, né? O cânhamo é utilizado para a Sim. produção de tecido, papel. Hoje já tem uso alimentar, tem uso como plástico biodegradável, tem diversas utilizações para o cânhamo hoje, né? Como alimento, né? E já lá entre século XV e XVII nas Américas, né? Então, um dos presidentes americanos foi um dos maiores plantadores de cânhamo, o George Washington. Sim. Né? Tu vê. Depois entrou no Brasil através da exploração dos escravos africanos, né? Então era conhecido por fumo de Angola, né? Há relatos que a princesa, a Carlota Joaquina, utilizava os chás de cannabis para controle de cólicas e TPM, enxaqueca, né? E a coisa veio vindo, né? E aí, em torno do século XX, Sim, começa a surgir aí algumas questões envolvendo a cannabis, basicamente aí questões de fundo econômico, né? Quando sim. surge então a exploração da celulose, a indústria petroquímica, né? E aí um cidadão chamado William Hearst, que tinha um conglomerado na América, que produzia papel, celulose, explorava petróleo, e ele Sim. começou a admitir que o cânhamo seria uma ameaça, e então partiu. Ele tinha uma empresa de jornalismo, mídia, ainda existe hoje, uma das maiores conglomerados de mídia do mundo e da América, e ele começou na época uma campanha de marginalização da cannabis, né? E aí, porque na época os mexicanos tomaram uma propriedade dele no México, onde ele plantava cânhamo, e aí ele passou então a denegrir a imagem do cânhamo, associando a marginalidade a outras coisas, e isso veio num crescente, né? Veio num crescente até que em 1938 foi proibida no Brasil, né? E aí entra então, já em 1960, então começa novamente o estudo medicinal dela. Aí tem um israelense que veio aparecer agora mês passado, Rafael Michelon, foi quem realmente descobriu o CBD e o THC, que são os dois componentes presentes em maior intensidade e quantidade na cannabis,
e que tem um uso medicinal cada vez mais frequente, né? Sim. Então, o assunto é interessante, é bom até para conhecer um pouco da história, que não é uma coisa nova, uma coisa antiga, né? Mas a gente sempre teve uma aversão, o Brasil, acho que teve uma aversão de estudar isso, trazer isso. Eu acho com medo, né, Vitor, porque nós estamos falando da questão da maconha, nós estamos falando de uma coisa que é discriminada pela droga, pelo tabagismo, pela dependência química, mas o extrato produzido através dessa planta, ela foi desenvolvido como se fosse um chá, como se eu agora estou tomando chimarrão com um chá. Quer dizer, tu vai usando as coisas e vai vendo que tem outras propriedades importantes que tu daqui a pouco se consegue extrair parte do óleo, parte de uma parte do produto, tu consegue extrair. Bom, e aí a pesquisa chegou no Brasil, a Anvisa já liberou alguns medicamentos. Oi? E nós temos um pesquisador brasileiro, foi quem fez o primeiro trabalho do uso benéfico do canabidiol e dos derivados da cannabis em epilepsia. Sim. Isso foi lá nos anos 70, 80. Né? Esse cidadão chamava-se Elisaldo Carlini, ele montou uma equipe de trabalho, estudaram entre os anos 70 e 80 os efeitos benéficos na epilepsia. Ele até faleceu em setembro de 2020, mas foi o primeiro grande trabalho onde se tratou as questões da cannabis como terapêutica em epilepsia. Para te ter uma ideia como ela era utilizada antigamente, grandes empresas, a indústria farmacêutica hoje, a Merck, a Bristol, a Myers Squibb, a Eli Lilly, elas produziram tinturas de cannabis no século XX. Tá? A primeira revista, uma das revistas mundiais mais conhecidas, que é o Lancet, em 1889, fez o primeiro relato do uso da cannabis em 62 doenças. Né? E assim vem. Né? Então, ela já era estudada, né? E aí com a marginalização, a associação da maconha com marginalidade, crimes, sim, aí ele foi relegado ao lado. E agora vem sendo cada vez mais estudado, então, sim, os componentes medicinais da cannabis, né? Esses componentes cada vez vem sendo mais estudados, a indústria farmacêutica está atenta, né? Então, assim, os avanços científicos vêm crescendo e a utilização e benefício em muitas doenças na mesma proporção. Pois é, aí que eu quero te perguntar o seguinte, hoje, que tipo de tratamento pode ser feito com o extrato da cannabis, o canabidiol? Bom, aí a gente pode conversar o seguinte, né, Fábio? O canabidiol, na verdade, né, os fitocannabinoides, né, a gente tem no organismo controles mediados por reações químicas, né, em todo o corpo. Em todo o corpo, né? Então, a gente chama de sistema endocannabinoide. Por que sistema endocannabinoide? Porque a gente sabe hoje que os derivados da cannabis medicinal, né? Não estou falando da cannabis recreativa, vai entrar nessa linha aí, porque não cabe a mim. Mas as questões da cannabis medicinal, a gente sabe hoje que elas conseguem agir nesses receptores endógenos, receptores que o nosso próprio corpo tem, e atuar de forma regulatória. A gente chama de homeostase. Eles melhoram o equilíbrio dos diferentes sistemas do nosso organismo. Sim, entendi. Então, o sistema neurológico, o sistema ósseo-muscular, o sistema imune, aparelho digestivo, o geniturinário. Então, ele atua nos mais diferentes sistemas do organismo e em muitos promovendo uma regulação muito interessante. Né? Sim. Tem um efeito neuroprotetor, né? Então ele protege, neuroregenerador neuronal, né? Hoje é sabido isso. Né? E então tem tido cada vez mais efeitos de usos interessantes e bastante seguro. Bastante seguro. A gente tem hoje, para fazer entender, na planta cannabis, mais de 500 produtos químicos em estudo. Desses produtos químicos, 120 são fitocannabinoides, que estão sendo avaliados no uso medicinal. E a gente tem alguns que realmente já têm efeito comprovado e cada vez mais estudado dentro da terapêutica médica e os estudos científicos. Né? Sim. Mas eu respondo exatamente ao que tu me perguntou. Hoje ela pode ser utilizada hoje ou ser benéfica em torno de umas 200 patologias hoje, não mais, tá? As mais frequentes que a gente tem tido contato, né, são crônicas, né?
Entra aí a fibromialgia, enxaqueca, as dores neuropáticas, quer seja por diabetes, por alcoolismo, dor por trigêmeo, complicações de uma doença chamada distrofia simpático-reflexa, né? Pode ser utilizado em epilepsia, no autismo, na hiperatividade, déficit de atenção, os quadros demenciais, né? Então, assim, Alzheimer, Parkinson, então tem ela pode ser benéfica e útil. Sim, para muitas coisas. Então, assim, a gente não espera que ela vai causar cura, mas a gente promove em muitas delas uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ô Vitor, eu tenho que te perguntar umas coisas aqui, que só pra gente, eu sei que tu tem um compromisso agora, em seguida eu não posso... algumas perguntas que vieram de ouvintes, tá, Vitor? Não, isso aqui não é uma consulta, é uma entrevista. Mas alguns assuntos, como é novo para mim também, eu acho que é importante a gente fazer o pessoal participar. Fibromialgia é um problema que nós temos que dá dor intensa, certo? Exato. Tá. O canabidiol entra regulando um pouco, diminuindo a dor ou curando? É diminuir dor? O que acontece, né, Fábio? Então, assim, hoje a gente consegue mensurar a dor, tá? Existe uma coisa chamada escala visual analógica, né? Logicamente que a dor é muito individual, né? A percepção de dor do Fábio pode ser diferente da minha percepção de dor, pode ser diferente do vizinho dele. Mas ela, com certeza, ela age de várias maneiras, tá? Então, assim, ela consegue regular e ela faz uma coisa que a gente chama de neuromodulação da dor, né? Sim. Faz com que a percepção de dor venha a níveis aceitáveis. O que seria isso? Se eu cravo no espinho, eu tenho que ter percepção que eu cravei no espinho, não prego. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele essa neuromodulação alivia a dor, reduz de maneira bastante intensa os níveis de dor, regulando o nível de dor, melhora o sono. Sim. Porque o canabidiol age no sono, né? O canabidiol também age no estado emocional da pessoa, e aí quebra um círculo vicioso que se cria nessas situações de dor crônica. Boa. E a pessoa passa a ter uma melhoria de qualidade de vida. Excelente. Tu conseguindo dormir, tu consegue restabelecer um monte de coisas. Autismo é uma coisa também que eu queria saber. Tem pergunta aqui de ouvinte. Autismo, o que o canabidiol age em adultos ou crianças que têm autismo? Pois então, no autismo, tanto o CBD, a gente vai falar do CBD e o THC, tá? Canabidiol, tá? Eles têm, na verdade, tá? Eles conseguem agir diminuindo comportamentos que a gente chama de... O que são os comportamentos disruptivos? Então, assim, a agitação da criança, a irritabilidade, a agressividade, e também, como diminui isso tudo, a criança passa a melhorar o foco, né? Começa a ficar mais atenta, dorme melhor, né? Então, não que vai se curar o autismo, mas melhora a qualidade de vida dessas crianças, elas passam a ter até um convívio mais sadio, e a família também começa a relaxar. Porque quem convive com um filho autista, sabe o estresse e o cansaço que dá uma criança com autismo, né? Ou os hiperativos, né? Também, né? Então mas que interessante. Vitor... Crianças passam melhor, descansam, focam melhor, conseguem interagir mais. Interagir, né? Eu tô falando contigo que tá dando um corte na nossa internet aí. Eu não sei se é tu onde está com a internet. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é uma entrevista para nós fazer de 2 horas. Eu até estou falando com o Diego aqui para nós propor aqui fazer um podcast, eu e tu, e juntar muitas coisas sobre isso. O Alzheimer e epilepsia são 2 coisas distintas, mas aquilo que tu me disseste, também o canabidiol pode ser bem absorvido e bem tratado dentro do processo da doença, né? Então, quando eu comentava contigo, né, que ele regula a homeostase, o equilíbrio dos diversos sistemas do organismo. Tá? Então, por exemplo, na epilepsia, essas pessoas que sofrem de epilepsia têm descargas elétricas a nível cerebral incontroláveis, né? Muitas controláveis com os medicamentos convencionais e outras onde os medicamentos convencionais já não atuam da maneira que é desejada.
Então, o canabidiol e o THC, eles conseguem melhorar a homeostase e o equilíbrio. Dessa maneira, a gente tem esse controle de frequência de crise, né, e da gravidade dessas crises, né? Sim. Então, age de maneira benéfica. Nós não vamos cancelar o luto, suspender o luto das medicações que já da medicina tradicional, né? Mas a gente consegue que o canabidiol seja uma substância adjuvante que colabore e melhore o comportamento dessas crises, né? E na demência e o que acontece? As substâncias canabinoides, a gente é sabido hoje que elas têm um efeito neuroprotetor e neuroregenerador, tá? E as conexões, onde elas agem, as conexões químicas do nível cerebral, elas impedem o metabolismo de uma substância chamada anandamida, é isso? E também estimula a produção da tal da anandamida. Essa anandamida hoje é conhecida como a substância do prazer, na verdade, tá? Ela Sim. seria mais benéfica. Então, o que acontece? Com o uso do canabidiol, em algum tempo, a gente começa a perceber uma melhora da qualidade de vida dos pacientes. Sintomas comportamentais, principalmente, né? Pacientes que ficavam irritados, quadros meio psicóticos, entendeu? Depressão, né? O cara entra em depressão também, porque tem dificuldade de socializar com as pessoas, né, Vitor? Exatamente, trocar a troca do dia pela noite, né? Questões de apetite, tudo começa a ter alguns efeitos benéficos em alguns pacientes com o uso dos derivados da cannabis. Sim, entendi. Tu vê que interessante isso, né? A primeira vez que nós conversamos, comentei de relatos de famílias assim, onde os familiares, os parentes emocionados pelo fato de o seu ente que não relacionava, não reconhecia mais ninguém, e reconhecer as pessoas, conversar com as pessoas, conseguir interagir, né? A gente consegue mudar um pouco o curso da doença, né? Não é uma terapêutica curativa, a gente pode achar que é uma panaceia para resolver tudo, mas com certeza a qualidade de vida de muita gente melhora e cresce com o uso dessas substâncias. O Dr. Vitor Ferrão está falando comigo aqui. Eu estou recebendo um depoimento de uma amiga minha, um casal amigo meu de longa data, Vitor, e eles estão dando o seu depoimento favorável a isso. Inclusive, o filho tinha convulsões, quase 50 convulsões por dia, olha só que coisa. Não dormia há mais de 10 anos pela agitação, e eles estão usando o medicamento. E ela está dando depoimento aqui com maravilhoso o resultado. Olha que interessante, né? E é um jovem, ele tem 33 anos e está hiper bem, porque ele consegue hoje fazer uma convivência com a família, com os amigos. Que legal, né? Exato. Ela inclusive mandou a foto do medicamento que está usando, né? Mas eu acho que é um depoimento importante, né? Para tratar sobre isso. Uma ouvinte pergunta aqui sobre a questão de depressão. A depressão também é uma questão neurológica, química, né? Que também pode ser ajudado com a canabidiol? Pode ser ajudado, apesar da gente encontrar resistência ao uso por parte do pessoal da psiquiatria. Sim. Ela ajuda realmente tudo. Que hoje entende que há muitos fatores químicos cerebrais interferiam ou agiriam nesses quadros depressivos, né? E como eu já comentei com vocês, os derivados canabinoides têm um equilíbrio, né? Sim. Muitas pessoas. É um assunto interessante, cara. Olha, são 11 horas e 2 minutos. Eu tinha dado 20 minutos para nós bater um papo, mas eu tô vendo que o pessoal tá chegando, tá chovendo pergunta aqui, Vitor. Eu vou combinar contigo o seguinte. Eu vou recolher algumas das perguntas que nós temos e eu vou te pedir para nós fazer uma gravação. Vamos montar um podcast aqui na rádio e vamos conversar sobre esse assunto, porque, olha, o impacto é bastante importante. E sabe o que eu vejo? Assim, que muita gente às vezes não quer falar esse assunto, porque às vezes, derivado de maconha, não sei o quê. Mas eu estava dando uma olhada antes de nós fazer a entrevista agora, eu estou vendo relatos aqui de 10 anos
que a pesquisa no Brasil vem vindo, libera, não libera, tranca, propõe. Quer dizer, é um assunto que está entre nós há muito tempo e que nós ficamos nesse nhenhenhé de não querer falar sobre isso. Mas tu vê, só o depoimento aqui da Rosane, que é mãe de uma pessoa que tem um problema, que está usando isso, ela já está demonstrando o seguinte, não é solução, não é cura, né, doutor Vitor? Mas é uma qualidade de vida que tu alcança para a pessoa em casos de problema, assim, de relação com a família, com os amigos, né? O Fábio sabe que, assim, ó, realmente há essa questão da associação com o nome maconha, no caso, não certo pé atrás para todo mundo. Mas tu vê, assim, ó, o pessoal hoje usa discriminadamente, de maneira banal, os derivados do ópio. O ópio, né, vem da papoula, e é muito conhecido aqui, o pessoal usa derivados de morfina, né? E nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é um problema de saúde pública. Os vícios são derivados do ópio, né? E medicamentos. Estamos falando do ópio propriamente dito, que vem de uma espécie de papoula. Né? Todo mundo ouviu em alguma época falou da papoula, né? E lá para eles é um problema de saúde pública. E o canabidiol, ele é muito seguro. Ele tem pouca ação numa região nossa, que é o tronco cerebral, né? Que nessa região não tem receptores canabinoides. Sim. Então, dificilmente vai encontrar depressão respiratória, depressão cardíaca, até por overdose de canabinoides. Né? Pois é, olha, interessante. O Vitor, bem importante. Um ouvinte aqui que não prefere não se identificar pergunta uma coisa aqui. Esclarece um pouquinho sobre fumar a planta ou utilizar componentes isolados que ela possui. Pois então, a questão do uso recreativo do fumo, né, vem junto um derivado, afora os efeitos tóxicos do tabaco em si, né, da fumaça, nicotina, coisas, né, vem o efeito tóxico do 9-THC. Esse ele pode ter efeitos alucinógenos, né, e realmente não é utilizado o 9-THC, ele não é utilizado medicinalmente. Então, assim, sempre que a gente prescreve para alguém um canabinoide, a gente pergunta se em alguma época da vida fez uso recreativo ou não. Né? Por quê? Porque a gente tem como saber se na época do uso recreativo qual o efeito que a pessoa tinha, se ela ficava parada, sedada, ou tinha alucinações, como é que funcionava. Mas o THC, usado de maneira adequada, ele é bastante seguro, não falo o fumar, tá? Estou falando dos derivados medicinais dos extratos. Né? Então ele tem um efeito bastante seguro, né? E tanto que os melhores componentes hoje prescritos têm uma associação do CBD, que é o canabidiol, com o tetrahidrocannabinol, que é o THC. Tá? Então o THC e o CBD, eles fazem eles agem em conjunto. Sim. Um medir o outro, eles conseguem ter essa propriedade muito interessante, assim. Faz um efeito comitiva, que a gente chama, efeito entourage, é um efeito de reforço da ação positiva que um causaria para o outro, ou inibição de uma força negativa que o outro causaria. Entendi. A junção dos dois, ela ajuda um ajuda o outro. Não, interessante. Olha, eu falei com o Dr. Vitor Hugo Ferrão, ele está falando sobre o assunto canabidiol, e eu vou ampliar esse assunto porque eu tô recebendo muita informação. Eu acho que é importantíssimo nós abrir essa discussão aqui, franca, né? Porque às vezes os assuntos, o pessoal fala pela metade, né, doutor Vitor? Não quer abrir. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre isso, e por isso que eu resolvi trazer aqui no programa Primeira Hora, que é um programa que tem uma audiência interessante. E é uma forma, eu acho, né, que é uma forma de nós olhar para as pessoas que estão doentes, ou nós mesmos que estamos doentes, e ver como a gente poderia se tratar de forma que melhorasse a qualidade de vida. Trazer um tratamento melhor, trazer uma solução, porque muitas vezes as coisas são tão pequenas, os problemas, mas a repercussão é tão grande, né? Uma depressão repercute grande.
uma demência repercute grande. O Alzheimer, então, nem se fala, causa uma depressão e repercute grande. Então, tem coisas que nós temos que olhar isso, porque há novidades no processo e nós temos que trazer as novidades para as pessoas ouvirem. O poder público ouvir, as prefeituras ouvirem. Eu, inclusive, falei com a secretária, só para ter uma ideia, Vitor. Semana passada eu me encontrei com a secretária de Estado, Arita Bergman, lá em Rincão del Rei, lá na FUBRA, Despo Água FUBRA, e eu perguntei para ela no pé do ouvido, não fiz entrevista. Arita, canabidiol, estamos estudando isso. Legal, né? Eu acho que é importante isso aí, né? Então, Fábio, tu vê assim, ó, só um pouquinho mais de história, um pouquinho também. Em 96, a Califórnia foi o primeiro estado americano onde foi autorizado o uso medicinal, tá? Em 2013, o Uruguai foi a primeira nação no mundo, nosso vizinho Uruguai, a legalizar a produção, a venda e o consumo medicinal. E lá também o consumo. Sim. Depois vem Canadá, vem Israel, Austrália, a Europa como um todo, Argentina, Chile, Paraguai. E nós, em 2019, que saiu a primeira resolução do colegiado da Anvisa, 2019, onde ela autorizou a prescrição de cannabis para algumas situações, tá? E especial na época era as questões de autismo e epilepsia. A gente tem visto um movimento nos últimos anos, né, das forças vivas da sociedade, em especial associações de familiares, tá? Que já tem em quase todos os estados brasileiros, pedindo para regularem o plantio, regularem a industrialização e o uso medicinal no Brasil. Isso ganhou um pouco de eco já no governo anterior e agora eu tenho visto entrevistas do ministro da Cidadania, se não me engano, sim, onde ele fala que vai levar adiante esse processo a nível Brasil para este ano, talvez no ano que vem, e a gente comece então a ter uma produção a nível Brasil. Já tem hoje autorizado em torno de 5 produtos à venda nas farmácias convencionais, né? Algumas precisam a importação precisa de um processo que passa pela Anvisa, mas a gente já consegue os produtos nas farmácias convencionais. Que coisa boa. Doutor Vitor, muito obrigado pelo carinho, pelo tempo que nos deu aqui. Eu queria primeiro levantar essa curiosidade do pessoal, saber um pouquinho, em primeira mão, esse tema, e a gente volta a conversar sobre isso, tá bem? Voltamos a conversar, a gente pode dispor de um outro dia também, e aí conversar. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho para você aí. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Tá aí o assunto, canabidiol. Não sei se eu tentei assim